Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para, junto com os irmãos, estudar esse texto, cujo nome é Chamados para Servir esta Geração. Foi escrito pelo pastor Farley Monteiro Filho para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. O pastor Farley escolheu a porção bíblica de Atos 13, do versículo 13 ao 52. Então, assim, são muitos versículos, eu sugiro que o irmão pegue a sua Bíblia para acompanhar junto comigo, para não ficar muito enfadonho, muito chato, tá bom? Porque aí eu vou lendo aqui na minha versão, a minha versão é a transformadora, o irmão vai lendo na sua e a gente vai aí se entendendo, tá bom? Vamos pedir ao Senhor que abençoe a nossa leitura e o nosso devocional. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, que possamos realmente levar a sério esse devocional, que possamos aprender de Ti, para que a nossa vida possa se tornar melhor e que nós possamos também melhorar a vida dos outros. É isso que nós te pedimos em Teu nome. Amém. Bom, então vamos lá, Atos 13, versículo 13 ao 52. Vai falar de Paulo e Barnabé lá em Antioquia, na Pisídia. Paulo e os seus companheiros saíram de Pafos no navio e foram a Panfilha, onde aportaram em Perge. Ali João Marcos deixou e voltou para Jerusalém. Paulo e Barnabé prosseguiam para o interior até Antioquia da Pisídia. No sábado foram à sinagoga. Depois da leitura dos livros das leis dos profetas, da lei dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram um recado: irmãos, se vocês têm uma palavra de encorajamento para o povo, podem falar. Então Paulo ficou em pé, levantou as mãos para pedir silêncio e começou a falar: homens de Israel e gentios tementes a Deus, ouçam-me. O Deus dessa nação de Israel escolheu nossos antepassados e fez que se multiplicassem e se fortalecessem durante o tempo em que ficaram no Egito. Então, com um braço poderoso, ele os tirou da escravidão. Ele suportou seu comportamento durante os 40 anos que andaram sem rumo no deserto. Destruiu 7 nações em Canaã e deu seu território a Israel como herança. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois, Deus lhe deu juízes para governá-los até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e ele lhes deu Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim, e ele reinou por 40 anos. Mas Deus removeu Saul e o colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem Deus disse: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração, fará tudo o que for da minha vontade. E Jesus, um dos descendentes de Davi, é o Salvador que Deus concedeu a Israel conforme sua promessa. Antes da vinda de Jesus, João Batista anunciou que todo o povo de Israel precisava se arrepender e ser batizado. Quando João estava concluindo seu trabalho, perguntou: vocês pensam que eu sou o Cristo? Não sou. Mas ele vem em breve e eu não sou digno sequer de desamarrar as correias de suas sandálias. Irmãos, vocês que são filhos de Abraão e também vocês gentios tementes a Deus, esta mensagem de salvação foi enviada a nós. O povo de Jerusalém e seus líderes não reconheceram que Jesus era aquele de quem os profetas haviam falado. Em vez disso, eles o condenaram. E ao fazê-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Não encontraram motivo legal para executá-lo, mas ainda assim pediram a Pilatos que o matassem. Depois de cumprirem tudo que as profecias diziam a respeito dele, eles tiraram da cruz e o colocaram no túmulo. Mas Deus ressuscitou dos mortos e por muitos dias ele apareceu àqueles a quem tinha acompanhado da Galiléia para Jerusalém.
Agora eles são suas testemunhas diante do povo. Estamos aqui para trazer a vocês essa boa nova. A promessa foi feita aos nossos antepassados e agora Deus a cumpriu para nós, os descendentes dele. Ao ressuscitar Jesus, é isso que o segundo salmo diz a respeito dele. Você é meu filho e hoje te gerei. Pois Deus havia prometido ressuscitá-lo dos mortos para que jamais apodrecesse no túmulo. Ele disse: eu lhes darei as bênçãos sagradas que prometia Davi. Em outro salmo, ele explicou de modo mais direto: não permitirá que o seu santo apodreça no túmulo. Não se trata de uma referência a Davi, porque depois que Davi fez a vontade de Deus em sua geração, morreu e foi sepultado, e seus antepassados e seu corpo apodreceu. É uma referência a outra pessoa, a alguém a quem Deus ressuscitou e cujo corpo não apodreceu. Ouçam, irmãos, estamos aqui para proclamar que por meio de Jesus há perdão para os pecados. Todo que nele crê é declarado justo diante de Deus. Algo que a lei de Moisés jamais pôde fazer. Por isso, tomem cuidado para que não se apliquem a vocês as palavras dos profetas. Olhem, zombadores, fiquem admirados e morram, pois faça algo em seus dias, algo que vocês não acreditaram, mesmo que lhe contassem. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo pediu que voltassem a falar destas coisas na semana seguinte. Muitos judeus e gentios devotos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé, que insistiam com eles para que continuassem a confiar na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade compareceu para ouvir as palavras do Senhor. Quando alguns dos judeus viram as multidões, ficaram com inveja, de modo que difamaram Paulo e contestaram tudo o que ele dizia. Então Paulo e Barnabé se pronunciaram corajosamente, dizendo: era necessário que pregássemos a palavra de Deus primeiro a vocês, judeus, mas uma vez que vocês a rejeitaram e não a consideraram dignos da vida eterna, agora vamos oferecê-las aos gentios, pois foi isso que o Senhor nos ordenou quando disse: fiz de vocês uma luz para os gentios, para levar a salvação até os lugares mais distantes da terra. Quando ouviram isso, os gentios se alegraram e agradeceram ao Senhor por essa mensagem. A todos os que haviam sido escolhidos para a vida eterna, creram. Assim, a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Então, os judeus instigando as mulheres religiosas influentes e as autoridades da cidade, provocaram uma multidão contra Paulo e Barnabé e os expulsaram dali. Eles, porém, sacudiram o pó dos pés em sinal de reprovação e foram à cidade de Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Amém? Bom, o nosso texto é chamados para servir esta geração. E o versículo escolhido pelo pastor Farley Monteiro Filho é o 36, que diz: porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto dos seus pais e viu a corrupção. Ora, irmãos, nós somos chamados a servir a Deus em todas as fases da nossa vida, mas a gente precisa ser dedicado, ter uma dedicação com bastante esforço na nossa juventude, né? Como diz em Eclesiastes, 12:1, diz assim, lembre-se do seu Criador enquanto você ainda é jovem, e antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida. Então, o ideal seria que nós nos esforçássemos e nos dedicássemos ao Senhor, quanto mais jovem fosse possível. Nesse texto que a gente leu aqui de Atos, Paulo faz um discurso lá na sinagoga de Antioquia, e ele fala de Davi, né? Que foi um homem que serviu a Deus na sua geração, fez o seu melhor, mas o que tinha de mais legal é que o Senhor chamou ele de um homem segundo o coração de Deus. Pensa nisso, irmãos. Dá para imaginar que privilégio que é esse? Um homem segundo o coração de Deus. Vê lá no versículo 22.
Poxa, não tem coisa mais bacana, né? Mas Deus tem essa proposta não é só para Davi, para a gente também. Então, é importante que a gente saiba que Davi não foi um homem perfeito, né? E nós também não somos. Então, Deus tem essa proposta que, por mais prioridades e sonhos que a gente possa ter, por mais reconhecimento e conquista que a gente está buscando alcançar, nada vai alcançar a aprovação do Senhor para viver conforme Ele quer. Uma vida excelente, uma vida abençoada. Porque a vontade de Deus é como? Está aqui em Romanos 12, 2, ó. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Deus tem esse plano para nós, para que nós possamos experimentar essa vontade maravilhosa na nossa vida. Então, como Davi, nós temos que nos lembrar que o Senhor não fez isso por Davi e não faz isso por nós, porque nós somos maravilhosos. Porque assim, a despeito de Davi ser chamado um homem segundo o coração de Deus, ele cometeu, muitos erros. Os irmãos sabem disso, né? E a Bíblia não esconde os erros que foram cometidos por aquelas pessoas que na Bíblia estão, né? Então, Davi teve muitas falhas, mas ele se arrependeu. Se você pegar lá o Salmo 51, é um salmo, assim, onde Davi coloca todo o seu coração, né? E, especificamente, ele escreveu esse salmo depois que ele cometeu o adultério, né? E ele fala assim no versículo 1, ó: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por sua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Ele estava amargamente arrependido. E o que o Senhor fez? O Senhor olhou para além daquilo que Davi tinha feito de ruim e considerou o quê? O coração de Davi, como está no versículo 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Então o Senhor não despreza um coração verdadeiramente arrependido. É isso que nós temos que estar atentos, né? Deus tem esse plano para nós, de nos abençoar. Agora, a pergunta que não quer calar é: você tem vivido os propósitos de Deus para a sua geração? Pois é. A gente tem que refletir a respeito disso. E só nós temos essa resposta. É algo que você reflete, pensa, ora e reconsidera. Eu vou fazer isso. Bom, irmãos, o nosso manancial termina assim, ó: Deus, não me deixe fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. É uma frase de Analzira Nascimento. Então, olha que importante, né? A gente pedir a Deus que não deixe a gente de fora, que a gente realmente possa participar dessa ação transformadora de Jesus no mundo de hoje. Bom, meus irmãos, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal de urso, ó. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, ó, parece um laço. E, irmãos, quero que vocês se lembrem também, como está lá em Isaías 40:31, que aqueles que esperam no Senhor, ó, terão as suas forças renovadas, amém? Bem, eu me despeço aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.